eu já me perdoei. Por isso que Deus respondeu trazendo o esposo de volta. Talvez o esposo não voltou ainda, porque Deus sabe que na hora que o esposo voltar para casa, você vai passar na cara dele todos os dias. Você lembra? Você lembra? Você lembra o que você fez? E aí você vai perder mais uma vez. E Deus não faz a obra pela metade. Ele precisa confiar e acreditar e ter a certeza do teu coração que você está preparado para receber aquilo que você não pede. Minha esposa estava preparada. Realmente, voltamos e ela disse: eu tenho um presente para você. Eu tenho um presente para você, porque eu não acredito. Eu fiz tudo que fiz e ainda tenho um presente. Realmente foi o maior presente da minha vida. Ela me levou para a igreja, onde estava acontecendo um encontro, e o lugar que eu estou hoje existia um pregador. E eu me lembro que eu me sentei, como o padre falou, eu me sentei na última cadeira, morrendo de vergonha, dizendo assim: tomara que ninguém veja. Sentado ao lado dela, era um encontro de casais, lá na capela do Carlos Pena, lá em Salgueiro. E aí o pregador disse: os homens fiquem de joelho na frente, a comunidade vai fazer uma oração com vocês. Eu fiquei comigo, envergonhado. Talvez você veio arrastado pela sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe. Aí minha esposa disse: vá, sim, senhor. Cheguei devagarzinho, morto de vergonha, dobrei o joelho, calado, e Deus, mas que termina essa oração logo. Mas é impressionante como nosso Deus é o Deus que surpreende. Sabe por que ele surpreende? Você veio para a missa e disse: eita, vou assistir a missa e vou ver Batista Lima, né? Aí Deus te surpreendeu. Você vai chegar em casa: rapaz, sabe o que foi que Deus preparou para mim? Fui para a missa, fui lá para ver Batista Lima e de repente tive um encontro com Deus que sustenta a vida do Batista Lima. Isso sim é onde Deus te surpreende, né? Por isso, eu fui surpreendido também, morrendo de vergonha, cabecinha baixa, naquele momento de oração. Só precisou uma palavra, uma decisão do fundo do coração. Eu disse: Senhor, eu não posso continuar desse jeito, eu preciso mudar, Senhor. Olha só como é que eu estou só lama, sou só bagaço. O inimigo acabou comigo, minha vaidade, meu dinheiro, minha fama, minha arrogância, meu orgulho. Olha o que ele fez comigo. A partir de hoje, Senhor, muda minha vida. Eu me lembro que eu chorava, me sentava no banco da igreja, soluçando, e lá aquele menino, quando era uma chapa, né? Que fica soluçando, cantando na nariz. E minha esposa olhou para mim e disse: você está bem, meu filho? O pregador olhou para mim e disse: meu irmão, o Espírito Santo de Deus te lavou, mas nós somos um vaso furado. Se nós não buscarmos nos abastecermos todos os dias, esse vaso seca. Beba, coma, viva a palavra de Deus, onde quer que você vá, seja na banda, seja fora dela, na televisão, no rádio, nunca mais se envergonhe de Jesus. Eu levantei e dei uma palavra, sentei no carro, sentei no banco do carro, minha esposa na direção, na minha boca eu fiz aquela música que diz: foi Deus que colocou você na direção. Mas ela dirigiu o carro, olhou para mim, eu só chorava, enxugava as lágrimas. E ela perguntou: como é que vai ser a nossa vida agora, meu filho? Eu olhei para ela, soluções, companhia para mim. Aí, porque na verdade, nós tínhamos uma Bíblia em casa, a Bíblia aberta no Salmo 91, porque a gente dizia: deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, que o diabo não entra em casa. Se você não ler, não praticar, não viver, o diabo entra e faz